Amém. Queridos, pode se sentar por um momento. Nós gostaríamos, nesse momento, convidar aqui a Ligiane. Vai estar ministrando ao nosso coração nesta noite. E eu tenho certeza que se você tiver com o seu solo aí preparado, o Senhor vai ministrar ao seu coração. E você vai sair daqui diferente do que você veio. Talvez você está cansada do seu dia, talvez você está até com dor, mas nesse momento, coloque diante do Senhor e fala: Senhor, eu tiro de mim todos esses pensamentos, toda essa canseira, fala comigo, amém? E eu gostaria que você estivesse estendendo as suas mãos para cá, mas você vai orar diferente, você não vai orar para Deus abençoar ela, você vai orar para Deus usar ela para falar ao seu coração. Amém? Então pode começar a declarar: Senhor, usa a tua serva nesta noite para falar o meu coração. Usa, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe a minha necessidade. E eu creio que o Senhor é boca através dela. Ela é vaso de honra, vaso de bênção, que vai ser transbordante nesta noite para as nossas vidas. Pai, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão bom, as tuas misericórdias, Senhor, têm nos alcançado, a tua bondade tem nos alcançado. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui na tua casa nesta noite, em plena segunda-feira, Senhor amado, num grupo de mulheres com o coração unidos em buscar ao Senhor, buscar fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor, e que nesta noite usa, Senhor, a vida da Ligiane com poder, com graça, com autoridade, Senhor, para ministrar aos nossos corações a palavra que o Senhor já ministrou ao coração dela. Por isso, Espírito Santo, nesta noite, nós queremos declarar que os nossos ouvidos e o nosso coração, Senhor, está sensível à tua voz. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, que nós possamos sair daqui cheias do Senhor, mas nós venhamos transbordar na nossa casa aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Por isso, Senhor, usa a tua filha com graça, com autoridade nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, queridas, graça e paz. Que bom, que privilégio. Eu sou muito grata a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade tão linda da gente estar aqui juntas. E também agradecer a vida do pastor Adilson, a vida de toda a liderança, a vida da liderança do ministério, a Milena, todas essas meninas lindas que sempre me incentivaram com todo carinho. Né? Vocês sabem que eu terminei a teologia e elas sempre me dando força. E eu sou muito grata, eu amo vocês. Agradecer também esse grupo lindo dessas meninas maravilhosas do louvor, que não mediram esforços, ensaiaram, fizeram sabadão lá em casa, né? E, gente, elas são maravilhosas. O Senhor prepara tudo tão certinho, né? A vida do Beto, meu marido lindo, que sempre está dando força, acompanhando. Glória a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui hoje, amém? E vai ser Ele a falar no teu coração. Eu tenho certeza disso, que eu possa ser só um instrumento, mas que o Espírito Santo, você crê que Ele está aqui, não crê? Amém? Ele vai falar com você nesta noite. Amém? Eu te convido a ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu não sei se você trouxe a sua Bíblia ou o aplicativo, tanto faz, mas abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler do 10 ao 17. Evangelho de Lucas 13, do 10 ao 17. Todas acharam? Está escuro aí, gente, no fundão? Um pouquinho? Dá para ler. Lucas 13, do 10 ao 17. Eu vou ler, tá? Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias
em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos falar com o Senhor novamente. Senhor, a Tua palavra foi lida aqui, Senhor. Que o Senhor possa agora, Pai, tocar em cada coração. Que não seja eu a falar nenhuma palavra, mas seja o Teu Espírito Santo. Ó Deus, cuida do coração das minhas irmãs. Que não haja dispersão, que não haja pensamento contrário. Nós repreendemos toda seta maligna. Tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que possa, Senhor, fazer efeito. A Tua palavra diz que nenhuma palavra volta vazia. E em nome de Jesus, que encontre solo fértil no coração das minhas irmãs. Para ouvir e praticar tudo aquilo que o Senhor tem para elas. E para mim também, Pai, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele é um evangelho muito completo, né? Apesar dele não ser o que tem maior número de capítulos, ele é o mais completo, porque ele fala desde antes, né, do anúncio de Jesus, depois do seu nascimento, da sua infância, ele fala do ministério, da morte, da crucificação, né, da ressurreição e da ascensão. Então, é um evangelho completo. Porque Lucas, na verdade, Lucas nem foi um discípulo, não andou com Jesus. Só que Lucas, ele era um historiador muito minucioso. Então, ele pesquisou muito. Ele teve testemunhas oculares de discípulos que andaram com Jesus. E ele procurou. E pessoas que já tinham escrito. Tudo, ele foi atrás. Ele é um historiador muito meticuloso. E ele era médico, né? E ele era grego. É o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Ele era grego. Mas, mesmo assim, ele foi atrás de todos os acontecimentos e detalhou. E Lucas, ele fala para a gente, assim, ele enfatiza muito Jesus como Messias, mas ele também enfatiza como um homem. Ele era um homem perfeito. Então, Lucas, ele sempre traz isso para a gente, o reino de Jesus. Jesus veio aqui para trazer o reino de Deus para a terra. Ele veio para curar, para libertar, e principalmente pessoas mais, sabe, que são marginalizadas. Ele enfatiza muito crianças. Ele fala que Jesus recebia crianças. As mulheres, ele dá muito valor para as mulheres, Lucas. Né? E aqui, nessa história que a gente leu, estava um sábado lá na sinagoga e tinha uma mulher, não fala o nome dela, só fala que ela era muito encurvada, ela era muito encurvadinha, tanto que ela não conseguia se levantar. Há 18 anos, você imagina? 18 anos sofrendo dessa enfermidade. E a palavra de Deus diz que era uma possessão do maligno. Nem toda enfermidade é possessão do maligno, mas essa aqui, a palavra de Deus está falando que era possessa de um espírito de enfermidade, e ela não conseguia se endireitar. Então, um espírito de enfermidade aqui é um artigo indefinido. Pode ser que seja um demôniozinho qualquer, né? Porque a gente sabe que lá eles têm uma hierarquia, né? Que eles têm o líder, tem o chefe, e ele pode ser que nem seja tão importante. Mas quando Jesus dá um comando, todo o inferno cai. O plano de Satanás cai o próprio Satanás. Né? Ao expulsar esse espírito qualquer, Jesus fez a própria prisão de Satanás. Né? E a gente pode aprender muito com essa lição, muito. Porque, além de ser nosso Senhor vitorioso sobre as trevas, obviamente, ele vem trazer a libertação a cada um de nós. Lá em Lucas 4, quando ele inicia o ministério, Lucas conta que ele foi lá na sinagoga e ele leu o texto do profeta Isaías. Eu acho tão linda essa parte, tanto que tem aqui, né, tem em Lucas e tem em Isaías. Igualzinho, eu vou ler para vocês. O Espírito de Deus, do Senhor Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr a liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram
e pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, a fim de se chamarem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que lindo, né? O profeta Isaías escreveu isso. E Jesus leu lá na sinagoga, porque eles tinham o costume de cada dia ir lá no sábado. E Jesus leu. E quando ele terminou de ler, ele falou: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. E muita gente falou: meu Deus, mas como assim? Ele é o filho do carpinteiro, não é esse? Né? Porque a gente sabe que o profeta não tem honra em sua casa. E ele não teve honra ali. Só que quando a gente vê que o Espírito do Senhor está sobre ele, que ele veio para curar, ele fala com autoridade: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas. Então, igual o profeta, Jesus anunciou a palavra de Deus, ele realizou muitos milagres, né? Tipos aos grandes profetas do Antigo Testamento. E no início do capítulo 3, ele afirma que todos nós somos pecadores. Aquela mulher não era mais pecadora que a gente, do que você, do que eu, do que todos que estavam lá, porque ela estava encurvadinha. Ela simplesmente estava sob um jugo. Ela estava com um peso que ela não conseguia se levantar. E ela é chamada por Jesus de filha de Abraão. Olha só que interessante. Quer dizer, ela era uma crente da época. Ela ia nas sinagogas todo sábado, né? Porque naquela época eles iam no sábado todas as manhãs. Ela ia, mesmo assim, ela estava resignada, ela estava ali, com a cabeça baixa, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nada, sem esperança. Mas ela ia todos os sábados. E ele a chama de filha de Abraão. Olha que lindo. E aí ele põe as mãos e tira dessa mulher essa prisão maligna que estava durante 18 anos. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão espírito de porco. Espírito de porco não é questão de sujeira, não. É questão de quando uma pessoa é muito assim, tudo ela põe para baixo, sabe? Você convida a pessoa a fazer uma coisa, não vai dar certo. É um espírito de porco. Você já notou que o porco, ele só olha para baixo? Ele não consegue. É um animal que você nunca vê um porco olhando para o céu. Ele só olha para baixo. Ele só consegue olhar para baixo. Essa mulher, ela tinha esse espírito que o maligno aprisionava. Pensa, ela só via pés. Ela conhecia as pessoas pelo pé. Imagina, uma pessoa lá, ela fala: essa daqui deve ser fulano, que ela tem uma joanete. Essa aqui deve ser o pé encardido. Essa daqui, outra não, está com o pé feitinho, deve ser fulana, que é mais vaidosa. Então, ela só conhecia as pessoas pelo pé. Ela não conhecia, ela não olhava o horizonte, as coisas lindas que Deus fez, esse céu maravilhoso que a gente está tendo agora, né, de outono, inverno. É tão lindo olhar o céu. Ela não via o sol, o pôr do sol, ela não via nada, coisas lindas. Ela só via o chão, às vezes era barro, às vezes era lama, às vezes era grama, chão batido mesmo, mas ela só tinha olhos para o chão. E Jesus vem e tira essa mulher dessa situação terrível, né? Então, em que direção nós temos andado, você e eu? A gente está olhando para onde? Para onde que nós estamos olhando, não é mesmo? E o tema da minha mensagem da nossa meditação de hoje é essa: o Senhor muda a direção do nosso olhar. O Senhor pode fazer isso. Não importa o que você esteja passando, sabe, não importa se é uma enfermidade, um diagnóstico médico, não sei, mas o Senhor pode mudar a direção do nosso olhar. Glória a Deus por isso. A gente pode estar no mesmo cenário e a gente ter visões diferentes, não é? Vocês já viram aquelas imagens ambíguas? Que você olha numa figura, vê uma mulher de chapéu, vê um gato, vê não sei o quê? Então, é a perspectiva pelo qual a gente olha. Hoje o Senhor quer que a gente olhe com a perspectiva dEle, que Ele tem tua. Porque a gente não pode se deixar influenciar com as coisas desse mundo. Né? Quem olha olhando muito as coisas do mundo, não consegue olhar para cima. Não consegue. Agora, se nós olharmos para cima, nós não vamos ser influenciados com as coisas desse mundo. Então, em nome de Jesus, que hoje nós possamos ter essa visão de que o Senhor quer que a gente olhe para o alto. É para o alto que o Senhor quer que a gente olhe. Então, a gente pode destacar 3 pontos importantes. O primeiro é esse que eu falei. Quem olha para cima não é influenciado com as coisas desse mundo. Mas quem olha só para baixo, para coisas terrenas, não consegue, não tem tempo, não tem ânimo
para as coisas de Deus. Você já reparou isso? Quando a gente está tão atarefado, cheio de coisas para fazer, envolvido com as coisas desse mundo, você não tem tempo para o Senhor. Porque as coisas estão focadas nas coisas terrenas. Mas quando a gente eleva os olhos, né, o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É no céu, é no monte, é sempre para cima. Nunca é para baixo, sempre é para cima. E a gente pode ver isso tanto no sentido literal como no sentido figurado. É uma figura que, assim, é símbolo sempre na palavra de Deus. Lá, se a gente for lembrar, por exemplo, Moisés, quando ele recebeu a ordem de construção do tabernáculo, ele recebeu ordens do Senhor, detalhes, as cortinas, os pavimentos, átrios, santos dos santos, mas tudo isso era no alto. Ele não recebeu, olha, coloca um porcelanato, um tapete, um piso, não. Por quê? Porque o tabernáculo era móvel, ele se movimentava conforme eles iam. Então, o chão não importava. O que importava? As paredes, as cortinas, os pavimentos, que era lindo, grandioso. E Deus deu detalhes para Moisés. E Deus capacitou as pessoas a fazerem. Porque as pessoas não tinham capacidade. A Bíblia fala que foi capacitação do alto. Né? Nós não temos capacidade de nada por nós mesmos, nós não somos nada. É o Senhor. Quando a gente reconhece isso, é tão maravilhoso que você pode ser usada, você pode transformar vidas através da tua vida. Talvez você não saiba fazer nada, né? Não tenha nenhuma habilidade, acha que não sabe. Eu não tenho dom, não descobri qual é o meu dom. Mas o Senhor pode te usar onde você estiver, porque é Ele que capacita, não somos nós, não é? Então, a gente, como eu disse, a gente pode andar num cenário e ter visões diferentes. Porque uma pessoa vê de um jeito, a pessoa que é pessimista, a pessoa que é para baixo, ela sempre vai colocar um defeito ali, ela sempre vai falar, vai reclamar. Né? Mas quando você caminha olhando para o alto, Deus vai te mostrar que o outro lado, né, o outro lado da figura, você consegue ver o outro lado da figura. Existe na Super Interessante 2020, tem um estudo que fala assim, que a gente vê com os olhos, com neurônios e até com o nosso repertório cultural. Quer dizer, tudo que você já viveu, quando você olha, você lembra, vai refletir. Todas as suas experiências que estão na memória. Então, depende tudo de quem vê. Como a Milena abriu aqui e falou, né, que os olhos são a janela da alma. O que o seu olho vê vai depender de como você vê. Em Mateus fala isso, né? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Todo o meu caminhar vai ser bom. Toda a minha vida vai ser bom. Mas se os meus olhos forem maus, vai ter treva. Vai ter muita escuridão. Tudo depende de como a gente olha. Provérbios 22:5 fala isso, que o homem é aquilo que ele vê, que ele é. Tipo, assim como ele vê, ele é. Olha que interessante. Os olhos são as janelas da alma e a lâmpada do corpo. Aquela mulher, ela provavelmente ia todo sábado, lá na sinagoga. Só que ela não tinha esperança, ela não conseguia. Então, ela olhava lá, resignada, encurvadinha, carregando muito peso sobre si. Só que Jesus chega e há libertação. Jesus chega, aleluia. Hoje o Senhor quer te endireitar. Eu não sei se, de repente, você está andando curvada por algum peso, né, algum relacionamento abusivo. Não sei, tem alguma coisa nas suas costas que está te pesando. E o Senhor te fala, filha, eu quero te curar, eu quero te endireitar. Ser curada, ser liberta desse seu mal. Em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar é que não fomos nós que escolhemos. Foi Ele que nos escolheu. Aquela mulher não ficou gritando, Jesus, me ajuda, eu estou curvadinha. Não, provavelmente ela deve ter entrado de mansinho. Porque todo mundo tem defeito, né? E a gente gosta de tampar os nossos defeitos, usar uma maquiagem, tampar as ruguinhas, manchinhas. Por quê? Porque a gente não quer mostrar o nosso defeito. E ela andava olhando para baixo, encurvadinha. Provavelmente, na sinagoga, tinha ala de homem, ala de mulher, ala de autoridade. Né? E ela foi quietinha lá, ela não queria ser notada. Ela não queria que ninguém visse. E se escondeu lá, ficou lá quietinha no meio das mulheres. Mas Jesus vai e chama. Pensa, imagina quando Jesus chamou. Lembra daquele homem que tinha a mão mirrada, que ele também estava escondidinho? Jesus falou, vem aqui. Ele teve que mostrar para ser curado. Né? E aí, provavelmente, na hora que ele chamou, ela falou, será que ele está falando comigo? Porque ela não via.
Ela não conseguia ver o rosto, ela só via o pé. Mas ele falou, ó, você. E daí as mulheres devem ter falado, é você que ele está falando, vai lá. Pensa, né, como ela deve ter ficado. Ela devia ter uma baixíssima autoestima. Acho que ela não passava maquiagem, né? Ela não colocava um saltinho, ela não... Por quê? Porque há 18 anos ela estava naquela situação, encurvada. Então, ela não queria ser notada. Mas o versículo 12 fala que Jesus para tudo. Nota a presença dela e chama. É Ele que faz tudo. A Bíblia fala que desde antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Em Efésios 1, 4 e 5 diz que Deus nos escolheu. Não foi você que escolheu estar aqui hoje. O Senhor te escolheu. Desde o ventre da sua mãe. No Salmo 139, é tão lindo, né? Quando ele fala, você era uma substância informe e eu já te conhecia todos os seus dias. Glória a Deus, porque o nosso Pai nos conhece. Ele nos escolheu. Não foi Ele, não fomos nós que ficamos. É Ele. Ele nos escolheu, Ele nos deu. E por isso que a gente ama, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos. Né? Então, essa beleza do tabernáculo, ela foi vista porque Deus fez questão de estar lá, de ir na casa, demonstrar a beleza, que nunca ia estar no chão, porque o tabernáculo, ele andava. Nunca ia estar no chão a beleza. Tinha que olhar para cima para maravilhar-se com a beleza daquele lugar. Ele sempre toma a iniciativa. Ele nos convida hoje a olhar para Ele. A olhar para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós fomos escolhidas por Ele. Amém? Você crê nisso? Ele te trouxe aqui para te endireitar, para tirar esse peso, para tirar esse fardo, para que a gente possa olhar com outros olhos. Imagina essa mulher quando ela foi curada. A Bíblia fala que ela ficou dando glória, mas a primeira pessoa que ela viu foi Jesus na frente dela. Que coisa linda, né? Pensa no sorriso de Jesus. Ela nunca tinha, né? 18 anos ela não via um sorriso, não via um olhar, porque ela só olhava para o chão. Na época da pandemia, a gente ficou sem ver sorrisos, né? Tipo, a gente ficou tampadinho, só o olhinho assim. Você pensava assim, o que será, né, que está rolando? Porque o olho, às vezes, pode esconder, enganar alguma coisa, mas é tão ruim você não poder ver o sorriso, né, e tá aquela máscara lá. Eu senti muito falta disso, porque eu gosto muito de sorrir, né? Não que eu não tenha problemas, não que não tenha sofrimento, mas eu sei que o sorriso aformoseia o rosto. E o Senhor fala para a gente, né, que mesmo em meio às dificuldades, nós temos que estar sempre com um semblante alegre. O semblante alegre aformoseia o rosto. E provavelmente essa mulher olhou e viu Ele. Olha que lindo, né? Viu Jesus, aquele olhar, aquele sorriso meigo. Ele se importou comigo. Ele olhou para mim, né? Acho que ninguém nem... Todo sábado ela ia na sinagoga. Ninguém nem dava bola para ela. Já conhecia, provavelmente chamava de defeituosa, de coitadinha, né? Mas ninguém nem dava atenção. Mas Ele se importou. E essa noite Ele se importa com você. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele se importa, Ele escreveu a tua história. E é Ele que vai te dar tudo aquilo que você precisa. Amém? E o terceiro ponto que eu quero dizer é que não importa o dia. Não importa o dia da semana, do ano, do mês, porque o Senhor é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado. Foi Ele que instituiu, Ele que criou, né? Juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criaram todas as coisas. Então, o que acontece muito? Principalmente pessoas mais religiosas, né? Eu cumpro tudo certinho. Tipo os fariseus, eu faço tudo. Eu sigo a lei. Cheio de legalismo. Só que nada adianta disso para o Senhor. O Senhor conhece o teu coração. Ele sabe qual é a motivação pelo que você está fazendo aquilo que você faz. E eles vieram pedindo para Jesus, olha, não está guardando sábado, está curando no dia de sábado. Várias passagens, né? Eles fazem isso com Jesus. Mas Ele diz que Ele é o Senhor do sábado. Quem é que vai deixar o animal, o servo, qualquer ser vivente cair no buraco e não socorrê-lo por ser sábado? Daí ele fala lá que em Marcos, no capítulo 2, Jesus e seus discípulos estavam lá com fome, e eles começaram a colher o trigo, e aí foram reclamar e falaram assim, vocês estão fazendo isso no dia de sábado? E aí Jesus vai e fala assim, lembra que o rei Davi entrou lá e comeu os pães da proposição, porque eles estavam lá em guerra, fugindo e tal. Ele é o Senhor do sábado, né? O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado.
O sábado foi criado para o homem. A expressão filho do homem, é muito Daniel que usa muito isso, né? O filho do homem. Por quê? Porque apesar dele ser Deus, ele também era completamente homem. Por isso que é chamado filho do homem. A nossa compaixão pelos outros, o nosso amor pelo próximo, deve ser maior do que os nossos deveres. Deve ser maior do que todas essas regrinhas instituídas pelos homens. Hoje, a gente guarda o domingo, a gente consagra, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, nós temos... Jesus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para falar, não, quarto mandamento não vale, não precisa. Não é isso. Mas hoje a gente tem essa convicção. O primeiro dia é o dia do Senhor, é o dia que você vai estar com os seus irmãos em comunhão, você vai reservar para o Senhor, é um dia de renovo, é um dia que a vontade de Deus é que você trabalhe todos os dias, mas que você descanse para estar com os irmãos, para estar em comunhão. Né? E sempre Jesus vai rebater os fariseus, mas ele sempre, é com a palavra que ele faz isso, sempre. Por isso que nós devemos conhecer a Bíblia, ter a mente cheia dos versículos, das histórias, de tudo o que aconteceu, dos profetas. Conhecer e viver essa palavra. Conhecer e viver essa palavra. Jonathan Edwards, ele diz assim, tudo o que dissemos será inútil, se não for confirmado pelo que fazemos. Então, não adianta você falar bonito, ter um discurso maravilhoso, vai ser tudo inútil se não condizer com a sua vida, com o que você faz. E isso chama hipocrisia, né? Hipocrisia. Essa palavra hipocrisia vem do grego actor, que significa encenação. É tudo ator, está atuando, entendeu? E isso está relacionado ao engano, à falsidade, à maldade. E Deus não se agrada disso. Deus conhece o coração. Então, de repente, você está tão envolvido, querendo fazer tanta coisa, mas, espera lá, calma, vamos ver qual que é a nossa motivação. Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Será que a nossa motivação é ser reconhecido pelos homens, ser reconhecido por alguém, receber um elogio? É tão bom, né, receber elogio, porque a gente é humano, nós gostamos de receber elogios. Mas essa não pode ser a nossa motivação. O Senhor conhece o nosso coração, senão nós estamos sendo hipócritas. 1 Pedro 2 nos alerta, nos livrar de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Deus tem um compromisso com aqueles que abraçam a verdade, que são íntegros, justiça. Então, vamos pedir hoje para que o Senhor mostre no nosso coração. Se há alguma hipocrisia, se há alguma coisa falsa que a gente está fazendo, o Senhor pode fazer isso, Ele pode revelar isso no teu coração hoje. Que nessa noite a gente possa reconhecer as áreas da nossa vida, que talvez a gente está sendo hipócrita, como os fariseus, só cumprindo uma regra para ser abençoado, fazendo barganha com Deus. Não é isso que Ele quer de nós. Ele quer um coração dedicado, um coração humilde, um coração servo, de serviço. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? Por que o Senhor me fez assim, do jeito que eu sou, e você do jeito que você é? Tudo tem um propósito. O Senhor não erra. O Senhor nunca errou. Os planos dele são perfeitos, são maravilhosos. A gente não consegue alcançar. A nossa mente é muito pequena. O apóstolo Paulo fala, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Nós não conseguimos conhecer a mente dele. A gente só pede, Senhor, ajuda-nos a alinhar a nossa vontade com a sua, só isso. Né? Mas a mente dele a gente não conhece. O Senhor tem planos maiores para você. Muito maiores do que você pensa. Às vezes você acha que é por aqui, vai lutando e é por ali, né, teimando, achando que aquilo lá é melhor para você. Mas o Senhor sabe o que é melhor. E Ele está no controle da sua vida. Amém? Ele está no controle na sua vida. Então, concluindo. Deus quer mudar a direção do nosso olhar. Deus quer mudar a direção do nosso olhar essa noite. Quer que a gente se volte para Ele, se volte para o alto. Dê valor às coisas espirituais, muito mais do que as coisas terrenas. É aquele versículo que a gente sempre fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente vê isso na nossa vida, geralmente a gente não faz isso, é o contrário. A gente busca todas as coisas, e o que é sobrar, o restinho, vamos buscar Deus. Né? Mas não é isso que Ele quer que a gente busque de todo o nosso coração, mudando a direção do nosso olhar, para que a gente veja como Ele nos vê. Ele nos vê como uma filha amada, como uma joia preciosa, e como um instrumento que Ele vai tocar em outras vidas.
É para isso que Deus te fez, para que você possa tocar. Talvez vai ter pessoas que nunca vão ler a Bíblia, mas vão olhar para você, como se você, aquela ali, ela vai lá na igreja, lá na IPI, ela participa da rede, ela faz isso, ela vai no GFAC, e é ali que a pessoa vai ler a Bíblia, na tua vida. Né? Então, como nós estamos passando isso? Como nós estamos dando esse testemunho? Então, recapitulando. Primeiro, não deixando se influenciar com as coisas desse mundo, e sim sendo influenciado pelas coisas do céu, pelas coisas eternas. Né? E o apóstolo Paulo, ele fala assim, atentando para as coisas que são eternas, porque aquelas lá, elas são garantidas. Agora, aqui tudo é passageiro. Né? A nossa vida é tão curta, é tão pequenininha, em comparação com a eternidade, com tudo que Deus tem para nós. E a gente, às vezes, se preocupa com tanto, né? Passa a noite sem dormir. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É conta para pagar, é tanta coisa. Né? Ou é uma enfermidade que eu não vejo saída. Ou um relacionamento. Eu não sei. Mas pare para pensar e ouvir a voz do Senhor hoje, essa noite. Ele quer mudar a direção do seu olhar. Às vezes, valorizar pessoas que, às vezes, você só vê o defeito. Né? Nós temos essa dificuldade. A gente só olha. É muito fácil ver o defeito do outro. É muito fácil você ver o que falta, ao invés de você olhar do outro lado da imagem e falar, o que eu tenho? O que Deus já fez por mim? Olha como Deus é maravilhoso. Né? Dar graças, gratidão, gratidão. Então, não deixar influenciar com as coisas desse mundo. Segundo, Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu. Nós só temos que responder esse chamado. E terceiro, não sendo hipócritas. Não é a nossa performance, não é a maneira com que a gente se veste, fala, faz alguma coisa. Mas é a nossa vida que vai determinar quem nós somos. Ter um coração puro, um coração igual ao do Senhor. Que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou. Ele se humilhou, Ele se fez homem, Ele se fez servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Amém, queridas? Amém? Que nesta noite você possa ter essa convicção. Eu quero convidar você agora, eu queria chamar as meninas para a gente cantar a oferta de amor. Que você possa ter esse coração de entregar, oferecer a vida tua como uma oferta de amor. Se você hoje tem alguma pendência, algum peso que você está carregando, eu queria te convidar a vir aqui na frente quando a gente canta, que as líderes, o pastor, nós vamos estar todas orando por vocês. Tá? Que se você tiver qualquer coisa que te aflige hoje, que se de alguma forma essa palavra tocou no seu coração, eu não sei qual que é, o que está te pesando, vem aqui na frente, enquanto a gente canta essa música, para que a gente ore por você. Amém?